Boa boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Gabriela, eu sou a presidente da Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia da UESB e a diretora de Saúde Pública do Comitê IFMSA Brasil-UESB. Hoje é o primeiro dia do nosso evento Hiperdias, que é o resultado de uma grande parceria entre a Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia da UESB, a Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia da UNIGE, a Liga Acadêmica de Clínica e Cirurgia Cardiovascular da UESB e o Comitê IFMSA Brasil-UESB. Hoje contaremos com a presença de dois excelentes profissionais, que é a doutora Cristiane Ferrari, que abordará sobre dislipidemias, e o doutor Lauro Viana, que falará sobre diabetes mellitus. E vamos dar início, à apresentação do dia de hoje, que contará com a presença da doutora Cristiane Ferrari, que falará sobre dislipidemias. Doutora Cristiane Ferrari, que é graduada em Medicina pela Faculdade de Campos do Rio de Janeiro, possui residência em endocrinologia pelo Hospital Brigadeiro São Paulo e é especialista em endocrinologia e metabologia pela Associação Médica Brasileira e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. Quando se sentir à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Pronto. Eu tentei fazer o melhor possível, mas fica um pouco. É porque, assim, como eu falei com ela da outra vez, porque os temas hoje, você não consegue falar de uma coisa, tudo daquela coisa, de tanta coisa que tem para falar. Eu tentei colocar o que é mais importante, e qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem perguntar no Zap ou até aí no chat que eu respondo. Então, a gente vai falar um pouquinho de dislipidemia, e eu coloquei como tema principal dentro da dislipidemia metas terapêuticas, que é o quê? Quando você vai tratar o paciente, qual o seu objetivo, né? O que você quer alcançar? Então, hoje só, assim, eu coloquei assim, como vocês são estudantes, eu coloquei só para relembrar o que são lípides, né? Então, lípides, a gente tem os fosfolipídios, que fazem parte da membrana celular da célula, o colesterol, que é o precursor de hormônios esteroides, ácidos biliares, vitaminas lipossolúveis, e os triglicerídeos, que são formados a partir dos ácidos graxos. E a gente sabe que os ácidos graxos, a gente tem os saturados, os monos e poliinsaturados. Eu não vou entrar em detalhes, mas é só para a gente relembrar. E aí a gente tem que falar das lipoproteínas. As lipoproteínas são as proteínas que permitem o transporte dos lípidos. Porque a gente sabe que os lipídios, eles não conseguem conseguir ser transportados no meio plasmático, porque eles são hidrofóbicos. Então, normalmente as lipoproteínas são compostas por lípides e proteínas denominadas apolipoproteínas. E essas apolipoproteínas, a gente vai ver lá mais para frente, elas têm uma importância no tratamento clínico das dislipidemias. Elas vão se ligar de várias formas e elas representam fatores para, tipo assim, ativação de enzimas, né? Só para a gente dar uma relembrada. Quando a gente fala de dislipidemia, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é a doença que a dislipidemia causa. E a doença que as dislipidemias podem causar, uma das mais importantes, é a aterosclerose. Então, a aterosclerose hoje é uma doença que tem uma prevalência enorme na população, e por ser uma doença que no início pode não ter sintomas, isso vai acarretar uma porção de problemas, principalmente a mortalidade cardiovascular e doenças cardiovasculares. Então, é uma doença inflamatória crônica, sistêmica e progressiva, que tem vários estágios. E ela se caracteriza por um endurecimento, estenose da camada íntima das nossas artérias, o que acontece? Vai acumulando placa. Isso acontece muitas vezes desde criança. Já tem alguns trabalhos mostrando que crianças que têm alterações do perfil lipídico de origem genética, onde são crianças que desde criança têm essa alteração, desde o início, desde que nasce, essa alteração no perfil lipídico, essas crianças já podem ter esse acúmulo lá atrás, e isso vai ocorrendo ao longo dos anos. Então, a gente lembrando que, normalmente, você tem essa ativação, quando você vai tendo essa aderência de lipoproteínas na parede da artéria, até que ocorra um evento, são várias, é um ciclo que vai se formando. Você começa depositando um pouquinho, aqui dá para ver, ó, tá vendo? Você inicialmente tem o depósito daquele início, vai formando uma plaquinha,
isso vai aumentando sem o paciente muitas vezes perceber, até que possa ocorrer um trombo ou uma isquemia, onde você tem a diminuição do lumen e não consegue mais ter a passagem do sangue. Então, isso pode acontecer em várias artérias do nosso corpo. É só a gente pensar, coração, nas artérias que vão para o cérebro, nos membros inferiores. Então, é uma doença que a gente tem que se preocupar, informar o paciente, porque normalmente no início não tem sintoma. Então, eu coloquei aqui, só para a gente começar, que a gente tem que sempre pensar no nosso paciente de acordo com o risco daquele paciente de ter um evento. Que evento é esse? Um infarto, um AVC, uma insuficiência vascular periférica, uma angina. Então, quando você olhar para o paciente, você tem que tentar classificar esse paciente de acordo com o risco. Em risco alto, muito alto, um risco intermediário ou baixo risco. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Então, aqui só para a gente lembrar do ciclo do colesterol. Então, como é que acontece isso? Quando a gente ingere alimentos que têm gordura, essa gordura vai ser absorvida no nosso intestino e vão formar os quilomicrons, que vão ser absorvidos e que, através de aqui, a enzima a lipase lipoproteica, vão formar os remanescentes de quilomicrons. Esses remanescentes é que vão ser absorvidos pelo fígado e aí vão formar as lipoproteínas, que vão ser classificadas de acordo com a densidade, que é o HDL, o LDL, o IDL e o VLDL. E a gente sabe que mais importante é o LDL. Atualmente, todas as sociedades que fazem guidelines sobre o tratamento de dislipidemias, elas obrigatoriamente, elas sempre alcançam e tentam colocar como alvo o LDL. A gente já teve no passado alguns guidelines que focavam inicialmente só em quanto você ia reduzir, ou focar no HDL, focar também nos triglicéridos, mas hoje a gente sabe que o que a gente tem que alcançar para o paciente é o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. É importante a gente entender isso aqui, porque o LDL é a lipoproteína que vai transportar a gordura do fígado para os órgãos periféricos. Você vê que aqui vai em direção do fígado para os órgãos. E o HDL, que é o que a gente chama de colesterol do bem, é uma lipoproteína que faz esse transporte reverso. Ela pega a gordura que está no sangue e leva de volta para o fígado para que seja utilizada na formação dos ácidos biliares. Então, a gente tem que focar principalmente no LDL e no HDL. E aqui eu coloquei isso aqui, eu achei interessante, porque hoje são tantos guidelines que a gente se pega, às vezes, até perdido, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse paciente? Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde os guidelines também, o último guideline, vocês conseguem gratuitamente. Tem o AHA, que é a American Heart Association, que é muito interessante vocês entrarem, também tem um último consenso. Tem também a AES, que é a Sociedade Europeia também de Cardiologia, todas elas, cada uma tem um consenso. Mas que no fundo, a gente vai ver aqui, sempre dando essa meta de LDL, que é o que a gente tem que tratar. Eu vou falar mais para frente, a gente sabe que hoje o colesterol está sofrendo, e o tratamento, as estatinas, que são normalmente as drogas que a gente usa, elas estão sofrendo bullying. Infelizmente, nós temos hoje vários médicos fazendo lives, falando sobre o tratamento de dislipidemia, que o colesterol é importante. Realmente, como eu coloquei ali atrás, as gorduras, elas são essenciais para a formação das barreiras, das membranas plasmáticas, de vários hormônios esteroidais, mas nem por isso você vai deixar de tratar o colesterol. O que a gente vê hoje é um bullying mesmo com as estatinas, falando que as estatinas são drogas que fazem mal, que podem ter efeitos colaterais, que os médicos que estão prescrevendo estatina estão sendo patrocinados pelos laboratórios, e a gente sabe que não é bem isso. Hoje, a gente tem que pensar em medicina baseada em evidência. Lógico que a gente tem trabalhos que são financiados por grandes laboratórios, mas a gente tem trabalhos também que são baseados no Banco Nacional de Dados, principalmente em países europeus, como a Inglaterra, principalmente. A Inglaterra, o sistema de saúde é único, como o nosso. Então, eles não têm interesse em estar usando uma droga que não tenha benefício, porque quem está pagando é o governo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Será que realmente as estatinas fazem mal? A gente tem diversos trabalhos, eu vou mostrar mais para frente, mostrando que o uso de estatinas diminuiu a mortalidade cardiovascular de uma forma assustadora. O que eu vejo na prática é os pacientes com medo de usar estatina, devido a essas
fake news, né, a gente pode chamar assim, falando das estatinas, e aí o que a gente vê, o paciente com temor de usar a estatina, falou, não, eu não quero usar. Então, assim, você tem que fazer todo um trabalho para convencer o paciente a se tratar. Aqui eu coloquei um pouquinho para a gente falar da etiologia, veja que aqui eu usei, ó, os arquivos brasileiros de cardiologia, que foi a última atualização, que teve em 2017. Então, toda vez que você se vê diante de um paciente com alteração no perfil lipídico, obrigatoriamente você tem que afastar algumas doenças que podem causar esse aumento dos lipídios, sem ser uma coisa endógena. Não, sem ser só que o paciente tem essa predisposição ou de erro alimentar. Então, assim, a gente sabe que existem algumas doenças. Então, a principal que a gente sempre tem que afastar é o hipotiroidismo. Você vê aqui que ele aumenta, pode aumentar o colesterol. Tem outras doenças. O diabetes, ele normalmente, ele vai elevar o triglicérides de uma forma mais frequente, mas você também pode ter um aumento do LDL, principalmente. Na verdade, o LDL do diabético, ele se torna, ele tem maior risco, porque ele tem uma densidade ainda menor do que a densidade normal do LDL. Então, se torna realmente uma maior chance de ter doença aterosclerótica. A gente vê aqui que algumas hepatopatias podem levar, a insuficiência renal crônica pode alterar o perfil lipídico, tabagismo, a gente vê também que pode aumentar muito o triglicérides, o etilismo, aumenta triglicérides, então você sempre tem que investigar. E ainda algumas drogas, o uso de corticoides, por exemplo, a gente tem pacientes que usam corticoide de longa data, uso de anabolizantes pode alterar o perfil lipídico, uso de beta-bloqueadores aumenta o triglicérides. Então você tem que fazer o quê? História clínica, tem que conhecer o paciente. E aqui, já colocando dos arquivos, como eu falei, o que a gente tem que pensar sempre no LDL? E aqui, o que ele coloca? As metas de LDL de acordo com o risco. Eu vou falar mais para frente como é que a gente calcula esse risco. O risco, o que é isso? É o risco que o paciente tem de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. E aí, de acordo com esse risco, que pode ser de 5, 10, 20, 30, até 50%, você vai classificar o paciente. Então, o paciente de muito alto risco é aquele paciente que tem uma grande chance de ter um evento nos próximos 10 anos. Então, esse paciente é um paciente que você tem que ser um pouco mais invasivo, você tem que fazer um tratamento maior desse paciente, para você tentar reduzir esse risco. E aqui, mostrando que as estatinas, de acordo com a dose, você vai ter a potência e como vai ser a redução desse colesterol. Então, a gente vê, por exemplo, simvastatina de 10. Simvastatina de 10 miligramas, ela não tem uma potência muito alta. Ela vai reduzir menos de 30% do LDL no mês. Se for a simvastatina já de 20 a 40, já pode reduzir de 30 a 50. E aí, de acordo com o risco e a meta de LDL que você tem que alcançar, que a gente colocou aqui, por exemplo, um paciente que tem um alto risco, muito alto risco, o LDL atualmente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, já tem que ser menor que 50. Então, vocês vejam que cada vez mais o tratamento e as metas têm sido cada vez mais altas. A gente tem que cada vez tentar alcançar um nível menor de LDL. Aqui eu já coloquei o guideline do ESC, né, que é a Sociedade Europeia de Cardiologia. E aí, sempre quando a gente vai pensar em tratar um paciente, a gente tem que ver a classe da droga e o nível de evidência. E o que a gente sabe das estatinas? As estatinas, elas têm um nível de evidência apto ao tratamento e normalmente está na classe 1, uma droga que é realmente recomendada para o tratamento daquela doença. Aqui, eu achei interessante também a gente pensar, quando a gente vê um paciente que tem um colesterol com nível muito, muito elevado, e isso não é tão raro. A gente, às vezes, pega um paciente que tem um LDL, o LDL de 300. Então, assim, esse paciente não é um paciente comum. Então, você tem que pensar em hipercolesterolemia familiar. E aí, hoje, todos os guidelines, eles vêm com essa calculadorazinha, você vai fazer uma tabelinha, vai colocar aqui, vai fazer a somativa de pontos, e aí, através do número de pontos, você vai fazer o diagnóstico ou não. Então, se é um paciente que tem menos de 55 anos, por exemplo, se ele tem uma história de ter tido um evento cardiovascular, se for homem com menos de 55 anos ou mulher com menos de 60 anos, você vai somar 2 pontos. Porque isso tudo vai falando a favor dessa doença familiar.
E aí você vai fazer o somatório. Eu já tive alguns pacientes, não é tão comum, mas acontece. A gente tem que pensar nisso. Então, o que é prevenção de doença cardiovascular? Então, é isso, a doença cardiovascular aterosclerótica é uma das maiores causas de morte cardiovascular. Eu coloquei aqui na Europa, né? São mais de 4 milhões de mortes na Europa por ano. E a gente sabe, com menos de 65 anos, mata mais homens, e após 65 anos, tendo uma influência aí da menopausa, as mulheres começam a ficar mais afetadas. Então, a nossa prevenção, quando a gente pensa em prevenir, é o quê? Diminuir a chance de ter morte. E o que a gente vê hoje são os pacientes cada vez mais com outras doenças que levam às dislipidemias, que é o quê? Obesidade, hipertensão, sedentarismo, diabetes, tudo isso aumenta os níveis de colesterol. Então, cada vez mais a gente tem maior chance de ter doença aterosclerótica. Aqui, essa tabelinha eu achei interessante, parece até que dá medo, assim, olhando, mas não, gente, é simples. Aqui mostrando a importância de você estar investigando esse paciente. Então, por exemplo, você pega um paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, é o que eu mais atendo. Então, esse paciente, ele merece que você tenha uma ideia para estratificar o risco dele cardiovascular. Um Doppler de carótidas, por exemplo, é um exame simples, que não tem um custo tão elevado, não é invasivo. Isso pode te dar uma ideia se aquele paciente já tem placa, se ele já tem estenose no fluxo. Então, é um exame que você pode estar pedindo para fazer uma estratificação de risco. Hoje a gente também tem sido discutido muito nos congressos o uso do score de cálcio, que é um exame que é feito através da tomografia, onde você vê se tem calcificação de artérias. Com isso, também, você consegue estimar a aterosclerose do paciente. É um exame ainda um pouco invasivo, porque tem radiação, não utiliza contraste, mas um exame caro. Então, ainda há uma discussão, mas é uma forma de você também estar tentando estratificar o risco cardiovascular desse paciente. A lipoproteína A, como eu falei lá, a lipoproteína A, ela ajuda a transportar esses lípides, e a lipoproteína A, ela está relacionada com uma maior chance de ter doença aterosclerótica. Então, de acordo com o nível da lipoproteína A, você tem que pensar que esse paciente tem um maior risco cardiovascular. Outras drogas, o tratamento dos triglicérides, hoje tem sido colocado muito em pauta isso, em todos os guidelines, porque o uso dos fibratos, que é o Lipilés, o Cipid, que a gente usa de uma forma comum para o tratamento dos triglicerídeos, eles têm sido colocados em xeque, porque são drogas que, quando associada com estatina, pode aumentar o risco de ter efeitos colaterais, principalmente a questão de mialgia, que é uma das coisas mais limitantes da gente prescrever estatina. Então, hoje, inclusive no ADA, que foi o Congresso Americano de Diabetes recente, aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas é um ácido graxo, é um ômega 3 específico para o tratamento dos triglicéridos. Ainda não tem no Brasil, mas é uma coisa interessante para a gente pensar. Por ser uma droga que tem praticamente não tem efeito colateral, a gente poderia associar com estatina de uma forma mais tranquila. Os pacientes mais velhos, a gente tem visto que pacientes acima de 75 anos, até porque os estudos clínicos, eles não têm tantos pacientes mais velhos. Então, a gente, às vezes, não sabe se realmente aquele paciente com 80 anos vai se beneficiar do uso de estatina. O que a gente tem visto hoje, cada vez mais, somente se o paciente for um idoso frágil, um idoso que você vê que tem muitas comorbidades, é um idoso que tem grande risco de ter mialgia, acamada, esse paciente, será que vale a pena a gente dar estatina? Então, ele também pensa nisso aqui. E os pacientes diabéticos, que a gente tem, apesar da gente saber, o diabetes, antigamente, ele era considerado já de cara como se o paciente tivesse tido um evento. Então, por exemplo, chega um paciente para mim de 50 anos, ele é diabético tipo 2, mesmo que ele nunca tenha tido um infarto ou um AVC, esse paciente já era considerado de muito alto risco. Hoje não, esse paciente a gente vai ver os outros fatores de risco que ele tem associado. É um paciente que tem mais risco do que um paciente que tem a mesma idade que ele, que só tenha dislipidemia, que não seja diabético? Não. O paciente diabético sempre tem um risco a mais, mas ele não é mais considerado como se fosse prevenção secundária, que é aquele paciente que teve infarto, AVC, que teve um evento em membro inferior, uma insuficiência vascular aguda. Não, ele não é mais assim. Ele vai ser considerado prevenção primária, mas sempre vai ter um risco maior.
Aqui ele considera um pouquinho, porque o guideline anterior tinha sido de 2016. Então, o que mudou? Então, antes, a ApoB, ela era só considerada uma alternativa, hoje já é para se pensar mais em estar dosando a ApoB. A diminuição do LDL, sempre a gente tem que tentar a dose máxima de estatina tolerada e pensar em associar com outra droga, que ele fala do ezetimiba, que é o Zetia, Posicor, que a gente associa com as estatinas para ter uma potência maior na redução do LDL. Então, agora, já no Conselho de 2019, ele já orienta que você pode estar usando junto. Alguma outra mudança? Aqui você já vê que nessa recomendação de 2019, eles já colocam os inibidores do PCSK9. O que é isso? Os inibidores de PCSK9 são drogas que têm sido utilizadas naqueles pacientes, principalmente pacientes que já tiveram evento. Então, você tem um paciente que já teve um infarto. Você está usando estatina em alta dose, você associou com ezetimiba e o LDL dele continua 100. Qual vai ser a meta para esse paciente? Esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, a meta para esse paciente é um LDL menor que 50. Só que, com as drogas convencionais, vamos supor, usando rosuvastatina de 40, usando ezetimiba de 10, esse paciente ainda permanece com um LDL de 100. Então, ele tem um risco residual. Se o LDL dele tinha que ser menor que 50, o que você vai fazer? Então, aí tem essas drogas, são drogas caras. Eu tive um paciente, são drogas assim, que é de uso também injetável. Em países da Europa, como a Inglaterra, por exemplo, se for um paciente de muito alto risco, que não consiga atingir meta com estatina em dose máxima, ou que tem intolerância à estatina, o governo autoriza o uso dessas drogas. Aqui no Brasil ainda tem um uso restrito, tem alguns serviços públicos em São Paulo que até tem fornecido, mas é uma medicação muito cara, e a gente sabe como é o sistema de saúde aqui no Brasil, né? Mas é uma coisa que já tem essa opção. Algumas mudanças também, ele fala em relação aos pacientes que têm essa dislipidemia de caráter familiar. Esses são os principais pacientes que teriam benefício com o uso dessas drogas. Então, é aquele paciente que eu te falei, do LDL de 300, 400, o LDL. Então, esse paciente, normalmente, ele não consegue alcançar o benefício, o LDL esperado, só com tratamento com estatina. Normalmente, essas drogas têm sido escolhidas mais para pacientes em prevenção secundária. Já o paciente que tem uma dislipidemia familiar, você poderia pensar em usar numa prevenção primária, por ele ser um paciente de muito alto risco. Então, aqui, a questão do bullying das estatinas, por que as estatinas são tão temidas, né? Uma coisa frequente no consultório é o paciente começar a usar estatina e queixar que está com dor muscular. Aí que vem a questão, peraí, primeira coisa, é um paciente já sedentário, você obrigatoriamente, nesses pacientes, é sempre bom pedir a dosagem da vitamina D. O que a gente vê? Pacientes que usam estatinas, que estão com deficiência de vitamina D, normalmente têm uma maior chance de ter mialgia. E a questão de diabetes? Eu vou usar esse remédio aumenta a chance de ter diabetes. Então, isso também é discutível. A gente tem já novos tipos de estatinas, as mais novas, principalmente a pitavastatina, que é o Livalo, que é uma estatina que os estudos que foram feitos mostraram que não há aumento da incidência de diabetes. Realmente, com as estatinas, como atorvastatina e rosuvastatina e simvastatina, principalmente em altas doses, você tem uma maior chance de abrir um quadro de diabetes, mas geralmente são aqueles pacientes que já têm obesidade, já são hipertensos, já são dislipidêmicos, já têm uma glicose no limite. Então, para esses pacientes é sempre bom orientar uma dieta, atividade física, mas não é uma contraindicação, porque o benefício visto com o uso de estatinas sobrepõe esse risco. Você tem que tratar uma quantidade muito grande de gente, de pacientes, para ter um paciente, muitas vezes, que vai ter abrir um quadro de diabetes. Então, o benefício ultrapassa o risco. Aqui são as mensagens que esse guideline do ESC coloca. Então, sempre os pacientes que têm múltiplos fatores de risco cardiovasculares, eles têm maior risco de ter evento. A gente tem que pensar em fatores sempre adicionais, então ver histórico familiar, ver se esse paciente faz atividade física, sempre colocar ele no score. Eu vou colocar a calculadora que eu sempre utilizo, que é uma calculadora de risco cardiovascular, aqui no final da minha aula vai ter.
que eu acho que ajuda bastante a gente colocar o paciente e pensar o que a gente tem que fazer para ele. Então, aqui, a gente falando das categorias de risco, foi aquilo que eu falei. Então, pacientes com alto risco são pacientes que têm histórico ou pacientes que têm uma doença aterosclerótica subclínica. Então, aquele paciente que tem alteração de perfil lipídico e tem um Doppler de carótida, já com espessamento médio intimal, ou com uma diminuição, uma estenose já da carótida, esse paciente já vai ser incluído aqui em alto risco. Muito alto risco já vão ser aqueles pacientes que têm um LDL muito alto, normalmente um LDL maior que 190, uma pressão que está descontrolada, paciente que já teve evento. Aqui ele coloca até pacientes diabéticos que tenham mais de 10 anos de histórico de diabetes, ele já coloca aqui como um paciente de alto risco, muitas vezes sem ter tido evento. E os pacientes de moderado risco, ele vai colocar aqui como pacientes que tenham diabetes com menos de 10 anos, ou sejam diabetes que são menos de 50 anos. Então, assim, vários guidelines, eles classificam de forma diferente. Eu vou colocar depois o que eu utilizo, que é um guideline que foi feito em 2017. Essa calculadora é muito simples de usar e eu acho que vale muito na prática clínica. Aqui a gente colocando novamente, os pacientes sempre tem que ser avaliados para dosar o perfil lipídico. Então, sempre aquele paciente que é diabético, que tem mais de 50 anos, que tem um histórico familiar de doença cardiovascular, é um paciente que você sempre tem que estar pensando em dosar o perfil lipídico. Ele coloca aqui, assim, por exemplo, Doppler de carótida, como eu falei aqui, se já tem uma alteração, ele modifica, ele estratifica o risco desse paciente. Então, você tem um paciente de 50 anos, que tem uma dislipidemia, e que você faça um Doppler de carótidas, e nesse Doppler mostre essa estenose do fluxo, ou então placas. Então, esse paciente, você já vai aumentar o nível de risco dele. Então, tanto o Doppler de carótida quanto o score de cálcio são métodos que muitas vezes vão te ajudar a estratificar o risco. Você não vai mudar, isso não vai fazer nenhum... Você, inicialmente, fazendo um Doppler de carótida ou um score de cálcio, você não vai salvar o paciente, mas você consegue reestratificar. Então, um paciente que talvez você achasse que fosse um paciente de baixo risco, se ele tiver uma alteração tanto no Doppler ou no score de cálcio, já é um fator a mais para você pensar em ter um tratamento mais intensivo, né? E aquilo que eu acabei de falar, novamente, ele coloca aqui novamente, quais são os pacientes que vão ter mais risco? São aqueles pacientes que já tiveram evento, paciente que tem histórico familiar, de pessoa jovem, por exemplo. Tive um pai que teve um infarto com 50 anos. Então, isso é um fator a mais para você pensar em ser mais intensivo no tratamento desse paciente. Aqui são alguns objetivos que você tem que pensar quando você pensa em prevenir doença cardiovascular. Então, primeiro, não pode fumar. Uma coisa básica de um paciente que tem dislipidemia é sempre estimular o paciente a parar de fumar. A dieta é muito discutível. A dieta que tem maior benefício cardiovascular é a dieta do Mediterrâneo. É aquela dieta que é baseada em quê? Sempre pensar em grãos integrais, alimentos integrais, usar gordura, normalmente o azeite de oliva extra virgem e peixe. Então, a dieta do Mediterrâneo não é uma dieta que não tem muita carne vermelha. Então, mais saudável seria estimular o paciente a comer peixe, aumentar o consumo de grãos, principalmente fibra, tem que ter um consumo alto de fibra, porque isso lentifica a absorção de gordura, vai reduzir essa absorção, e uma dieta que tenha bastante gordura de origem vegetal, aí o azeite de oliva extra virgem. Atividade física, sempre estimular a prática de atividade física, aquela recomendação, fazer por semana de 3,5 a 7 horas, 30 a 60 minutos, na maioria dos dias, manter o IMC normal, manter a pressão controlada, o LDL de acordo com o risco que você vai calcular. ApoB também é outra coisa que eles têm estimulado bastante nesse último guideline, esse é o guideline europeu, tá vendo? De 2019. Eles falam que a dosagem de ApoB ainda é uma coisa que não é muito disponível, a maioria dos planos de saúde não cobrem, então você tem uma certa dificuldade para colocar isso em prática. Os triglicéridos, se possível, manter menor que 150 e a hemoglobina glicada, se for diabético, menor que 7. Então, isso aqui é o básico que você tem que pensar quando está tratando um paciente com dislipidemia que você quer prevenir doença cardiovascular. Aqui eu coloquei só mais um pouquinho falando dos ácidos graxos ômega 3.
que é essa medicação que já está disponível nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil ainda não. É um ômega 3 específico, me fugiu o nome agora, mas no ADA teve uma aula só sobre ele, eu posso mandar depois, e ela pode disponibilizar para vocês, me fugiu o nome agora, não tive nem tempo de procurar. Mas tiveram alguns estudos mostrando que o uso dessas medicações, principalmente em relação ao controle do triglicérides, teve evidência de redução de evento no three-point MACE, que a gente normalmente quer infarto não fatal, AVC não fatal e morte por doença cardiovascular. Então, teve diferença. Isso é bem importante, porque é praticamente nutracêutico, você vai poder associar com estatina sem ter piora dos efeitos colaterais. Aqui mostrando que a mudança do estilo de vida tem que ser sempre falada na consulta, é uma coisa que a gente tem que estar falando, que tem que fazer exercício, que tem que melhorar a dieta, que tem que diminuir a ingesta de álcool, principalmente naqueles pacientes onde tem um aumento dos triglicerídeos. Então, triglicerídeos e álcool não combina. E também falar sobre o consumo de açúcar. O açúcar é uma das coisas que mais aumenta o triglicérides, tanto é que o paciente diabético descompensado normalmente tem uma alteração do triglicérides importante. Ele fala sempre em aumentar a atividade física, diminuir o excesso de peso, não comer gorduras trans, que é uma coisa que está muito frequente em alimentos industrializados, aumentar a atividade física, ele fala aqui, fitoesteróis, nutracêuticos, o resveratrol tem um papel importante na redução do triglicerídeo, então uma coisa até às vezes eu prescrevo para o paciente resveratrol, um paciente que é muito resistente a usar estatina, no primeiro momento eu tento resveratrol, tento fitoesteroides também, que é uma outra medicação que a gente usa às vezes, não tem tanta redução, mas pode ajudar, você vê que aqui ele coloca 2 cruzinhas, ó, para a diminuição de consumo de gordura saturada, sempre falar com o paciente, para não comer gordura de carne aparente, é uma coisa que eu falo, vai comer picanha, tem que tirar a gordura, né, é o mínimo. Aqui, falando dessa recomendação do uso desses ácidos graxos ômega 3, como já um nível de evidência 2A com nível B de evidência, não é como estatina, mas seria uma coisa interessante. Você vê que os fibratos já ficam numa categoria abaixo para o controle de triglicerídeos, então esses ácidos graxos seriam um nível de evidência melhor, e em pacientes com alto risco e com triglicéridos, você pode considerar também usar os fenofibratos juntamente com as estatinas, mas vendo aqui, ó, que o nível de evidência já seria C e a classe é 2B. Eu normalmente tenho usado só em pacientes que têm realmente um nível de triglicéridos muito elevado e que com dieta e ômega 3 você não consegue melhorar. Aqui, normalmente, falando, a gente vendo no gráficozinho o que a gente tem que fazer. Então, primeiro, vai calcular o risco do paciente, aí vai ver o seu objetivo de LDL, vai começar uma droga. Aí você começa a droga de alta potência, dependendo do que você quer de meta de LDL. Se você alcançar a meta de LDL, ótimo, continua fazendo acompanhamento. Aqui ele coloca anual, mas isso não é a realidade. Se a gente não está acompanhando esse paciente pelo menos 3 vezes por ano, abandona o tratamento. Adicionar ezetimibe é uma coisa que você pode fazer naqueles pacientes que não alcançaram o LDL-alvo só com a estatina, e você acrescenta primeiro ezetimibe. Para pensar em um inibidor de PCSK9, tem que ser já um paciente que tem um risco muito alto, já em prevenção secundária e que tem intolerância à estatina. Aqui a gente mostrando novamente os objetivos, a meta do LDL vai ser sempre de acordo com o risco que você vai colocar na tabela, e aí eu vou mostrar mais para frente a tabelinha que eu uso, que eu acho que fica mais fácil. Então, para determinar os níveis lipídicos desejados, sempre tem que estimar esse risco cardiovascular, aquilo que eu falei, ó, alto risco é um risco em 10 anos maior do que 20%, de ter uma doença cardiovascular ou uma doença que seja de equivalente a uma doença cardiovascular. Um risco moderadamente alto já é aquele paciente que vai ter um risco de ter em 10 anos de 10 a 20%. E um risco intermediário é aquele paciente que em 10 anos vai ter uma chance de ter um evento menor, menos de 10% de chance de ter um evento em 10 anos. Detalhes aqui que eu acho importante. Perder peso ajuda, mas não é que vai ter realmente uma ação grande. Para cada 10 quilos de peso, você diminui só 8 miligramas por decilitro no LDL. Sempre estimular a dieta rica em fibras para ter um efeito clínico, você precisa de ter de 3 a 10 gramas dia de fibra. A gente sempre, assim, eu não falo com o paciente, porque às vezes quando você chega no paciente e fala, ó, vou te dar esse remédio pode
aumentar seu nível de glicose, mas a chance é pequena, é melhor não falar. O que eu falo é sobre risco de mialgia. Falo que a chance é pequena, normalmente eu doso a vitamina D antes de dar a estatina, e aqui eu coloquei, ó, 255 pessoas tratadas por 4 anos para você ter um caso de diabetes. Então, assim, é muita gente sendo tratada por um longo tempo para ter um caso. Então, o benefício, que é a diminuição da mortalidade, a diminuição do risco de ter uma doença cardiovascular, vale a pena. Sempre pensar que esse risco vai ser maior quando você usar uma alta dose de estatina e em estatinas mais potentes. E o risco maior sempre em idoso, porque o idoso ele já tem uma maior chance de ter diabetes. Então, se você juntar essa maior chance de ter diabetes, que acontece com a idade, com o uso de estatina, aumenta um pouco a chance. Aqui, só para a gente dar um exemplo, a gente tem adulto com mais de 21 anos, ele vai ser um paciente que vai ser beneficiado com o uso de estatina, aí que você tem que calcular o risco dele, colocar ele na tabela de risco cardiovascular e estimar esse risco. Um paciente que tem menos de 75 anos, sempre pensar em dar estatina de alta intensidade, se ele for com mais de 75 anos, você tem que ver o risco, se esse idoso é frágil, e aí pensar se realmente vai valer a pena. Hoje a gente tem que individualizar o tratamento. Aqui eu coloquei um paciente com mais de 21 anos, que tem uma doença cardiovascular aterosclerótica clínica. Se ele tiver, é um paciente que já vai cair para o alto risco. Mas se ele não tiver, mas tiver um LDL maior que 190, ele já cai no alto risco. Aí você tem que pensar em dar uma estatina. Aqui pensar, paciente diabético tipo 1 ou tipo 2, que tiver entre 40 a 75 anos, você vai dar de acordo com o risco, colocar ele na tabela para calcular o risco, eu vou falar mais para frente. Sempre estimar esse risco cardiovascular em 10 anos, é o que eu vou colocar mais para frente na tabela, para a gente ver se vale a pena tratar ou não. Aqui, isso aqui já foi do AHA, é uma revista chamada Circulation, que é a American Heart Association também coloca, todos colocando a meta sempre em função de LDL, e aí você vai calcular o paciente se ele tem baixo risco, moderado risco, e aí de acordo com esse risco, estimular o que você quer alcançar. Eu acho que fica mais fácil da gente ver isso mais para frente na minha tabelinha. Aqui só mostrando que a associação de ezetimiba com estatina diminuiu a chance de ter evento coronariano, que é um estudo, o IMPROVE-IT, é um estudo onde você associou ezetimiba e simvastatina de 40 versus a simvastatina de 40. Você teve redução de incidência de desfecho clínico no grupo associação, mostrando que o uso de ezetimiba com a estatina pode fazer com que você consiga alcançar essa meta e teve diferença estatística com o grupo tratado. Então, mostrando que você pode fazer essa associação. Aqui são os resultados do IMPROVE-IT. Isso aqui foi estatisticamente diferente, teve uma diferença estatística. Então, você tem menos evento com essa associação do que se você usar a simvastatina sozinha. E a gente viu no IMPROVE-IT, isso foi uma das bases para a gente pensar sempre nesse LDL bem pequeno, porque quanto menor tinha sido o nível de LDL nesse estudo, mostrou que havia uma redução de evento. Então, a diminuição dos níveis de LDL nesse estudo foi proporcional à taxa de redução de eventos. Aqui um outro estudo CARD já foi feito com a atorvastatina, mostrando também que o uso da droga versus placebo mostrou redução de evento de doença cardiovascular aterosclerótica, tanto AVC quanto evento cardiovascular maior, como infarto, angina instável, e até em todas as mortes teve diferença estatística. Então, foi um outro estudo também, duplo cego, randomizado, que mostrou o benefício das estatinas. Aqui mostrando também, esse estudo mostrou que uma redução de 40 miligramas no colesterol diminuiu em 22% o risco de doença cardiovascular, mostrando que a estatina é eficaz tanto em prevenção primária e secundária. E aqui a gente já vai passar... Espera aí só um minutinho, gente. E aqui a gente já vai mostrar esse guideline, que é essa calculadora que eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Esse material, esse paper foi feito juntamente entre a SBEM e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostrando um consenso no tratamento de pacientes com diabetes e dislipidemia. Ele estratificou o risco sempre através da idade, se tinha doença subclínica, veja aqui que doença subclínica, se você tiver um score de cálcio alterado, se tiver uma placa na carótida, já é considerado uma doença aterosclerótica subclínica.
As clínicas, a gente já sabe, AVC, revascularização miocárdica, angina estável, síndrome coronariana aguda, insuficiência vascular periférica, amputação, já é uma doença aterosclerótica clínica. E aí ele estratificou o risco. Então, risco muito alto, são indivíduos que tenham doença aterosclerótica significativa, cerebrovascular, vascular periférica, com ou sem eventos clínicos, ou uma obstrução maior que 50% no território arterial. Então, você tem um Doppler, uma obstrução maior que 50%, esse paciente já tem um risco muito alto. Ele coloca como risco alto os pacientes em prevenção primária que tenham aterosclerose na forma subclínica, documentada, que aqui ele coloca como o Doppler de carótida, score de cálcio, ou até um paciente que tenha uma doença renal crônica, já com diminuição de taxa de filtração glomerular. E aqui ele coloca o índice de tornozelo braquial, que também é bem interessante ser feito, que também mostra essa doença aterosclerótica subclínica. Aqui já é um paciente com risco intermediário, seriam pacientes do sexo masculino, que tem esse risco entre 5% e 20%, mulheres com risco maior que 5 e menor que 10, e que se coloquem naquela tabela que eu vou colocar aqui mais para frente. Aqui é a calculadora, essa aqui é que eu uso no meu dia a dia, tá vendo? Você pode baixar no celular, bem fácil. Aqui eu dei um exemplo de como é que é. Então, a primeira etapa, ele coloca, o paciente tem doença aterosclerótica significativa, então ele teve um AVC, teve infarto, teve uma amputação de membro, ou então ele não tem evento, mas tem uma obstrução no Doppler de carótida ou em qualquer território maior que 50%, você vai colocar sim ou não. Depois, na segunda etapa, ele já pergunta se é diabético ou não. Depois ele coloca, se você coloca aqui não, porque assim, se você responder sim nessa pergunta, automaticamente já vai para o muito alto risco cardiovascular. Se você responder não, vai para a etapa 2. Ele tem diabetes, se você responder sim, ele já vai direto para um risco alto. Se você responder não, vai para outra etapa, que é essa aqui. Ele já teve aterosclerótica subclínica, aí ele pergunta, tem aterosclerose na forma subclínica? É o quê? Tem placa no Doppler de carótida? Tem esse índice tornozelo braquial menor que 0,9? Tem um score de cálcio positivo? Tem um aneurisma de aorta abdominal? Ele tem uma doença renal crônica com uma taxa de filtração estimada menor que 60? Ele tem um LDL maior que 190? Se você responder não, você vai para outra etapa. Aqui é a outra etapa, onde você põe sexo, idade, a pressão que você mediu naquele dia, se ele toma remédio ou não, se ele fuma ou não, se ele toma estatina, qual é o colesterol total e o HDL. E aí, a partir disso, ele dá o risco. Então, por exemplo, eu fiz aqui coloquei um exemplo, o paciente deu isso aqui, ele tem um risco intermediário, ele tem que reduzir entre 30% a 50% no valor do LDL, e ele tem que usar a estatina com a meta de LDL, usando estatina menor que 100. Tá vendo? E aqui ele até coloca quais são as drogas que você poderia usar, que teriam essa potência para reduzir esse valor do LDL. Sempre, assim, aquele, também nesse documento foi feito você pensar em paciente diabético, pensar em isquemia silenciosa. Então, se o paciente tiver muito fator de risco, você tem que tentar fazer um exame para investigar essa doença aterosclerótica subclínica. Aqui ele fala que o score de cálcio não é rotineiramente recomendado para estratificar o risco, mas ele pode ser considerado em pacientes com diabetes que tem um risco baixo intermediário, onde você quer reclassificar esse paciente. Então, ele daria uma ideia melhor. A angiotomo de coronária é um outro exame que você faz, já é um paciente que já tenha maior chance, já tem, por exemplo, um Doppler de carótida com obstrução importante, você faz essa angiotomo que dá uma maior ideia realmente do grau que ele está de aterosclerose. Ela fala que as estatinas para o controle do LDL colesterol importador de diabetes é sempre indicado só se tiver uma contraindicação para o seu uso ou intolerância do paciente para usar a estatina. Então, a estatina está no grau de recomendação 1, nível de evidência A. E ele sempre fala para usar as doses maiores ou menores de acordo com a meta que você tem que alcançar. Então, aqui ele coloca no risco. Se você tiver um muito alto risco, você tem que ter uma meta de LDL menor que 50, tá vendo? Se for um risco alto, o LDL vai ser menor que 70 e o intermediário menor que 100. E um baixo risco menor que 130. Aqui ele fala em relação à intensidade do tratamento e a dose das estatinas, de acordo com a eficácia que ela vai ter. Então, se você usar civastatina entre 20 e 40, você vai ter uma redução de 30% a 50%. Se você usar a atorvastatina de 40 a 80, a sua redução do LDL, em média, vai ser maior do que 50%.
Então, aqui ele coloca, se a meta do LDL para determinado paciente não for obtido com o uso máximo da dose, você pode associar, como eu tinha falado antes, com o ezetimiba, que é uma associação que pode ser feita. Em pacientes com muito alto risco, você tem que iniciar a estatina de imediato, com a maior dose tolerada para o alcance da meta, e sempre fazer essa reavaliação em 3 meses. Se as metas não forem alcançadas, você tem que colocar uma estatina mais potente, ou então associar com o ezetimibe e pensar nos inibidores de PCSK9. Aqui eu coloquei sempre o que você tem que falar com o paciente, pelo menos uma coisa básica, estimular ele a comer cereais integrais, frutas e verduras, o azeite de oliva, óleo de coco aqui é interrogado, manteiga, tentar não comer em grande quantidade, sempre preferir o azeite, peixe, linhaça, chia, e oleaginosas, né, que são nozes, castanha, que também tem gordura do bem. Evitar, principalmente, alimentos industrializados, carnes processadas, barra de cereal, tem uma quantidade muito grande de açúcar e gordura, cereais refinados, pães brancos, frituras, gordura trans, que está muito presente em alimentos industrializados. E aqui eu coloquei, isso aqui é interessante da gente ver. Isso aqui foi uma pesquisa feita pelo Departamento de Aterosclerose da SBC, que fez uma investigação, fez uma pesquisa entrevistando homens e mulheres com mais de 25 anos. 67% da população não sabe o nível de colesterol, 41% não se preocupa com seu nível de colesterol, 65% só realizaram exames de colesterol quando ficaram adultos, 15% só que declararam saber o colesterol, e 11% nunca mediram o colesterol. Então, essa é a situação do Brasil, uma pesquisa nem foi tão grande, mostrando já um pouco da nossa realidade. Aí eu fiz o caso clínico. Eu já coloco o caso clínico, vocês querem perguntar alguma coisa? A senhora pode concluir com o caso clínico? Então, aqui, esse caso clínico eu até atendi hoje. Homem de 60 anos, portador de diabetes há 10 anos, tem hipertensão e dislipidemia. Não tem histórico de doença cardiovascular prévia. O pai teve um AVC aos 67 anos. Aqui eu coloquei os exames que ele trouxe na consulta, você vê que a glicose está 135, colesterol total 220, HDL 35, LDL de 160, um triglicérides de 200, com uma glicada de 7,8. Tinha microalbuminúria positiva e ureia e creatinina boas. Tinha uma pressão de 12/9. E aí, como que eu considero esse paciente? Alto risco, muito alto risco. O que ele usava? Ele usava rosuvastatina de 10, usava Xigdu, 5/1000, 2 vezes por dia. Xigdu é o Forxiga. Não sei se vocês conhecem, é um inibidor de SGLT2, que é indicado para o tratamento do diabetes, inclusive com boa ação de proteção cardiovascular. Usava AS e usava fluxocoano, 40/5. E aí? Bom, eu coloquei ele naquela tabela e o que eu achei? É um paciente que tem um alto risco, ele está usando estatina, mas qual é a meta dele? O LDL tem que ser menor que 70. Quanto que estava o LDL dele? Estava 160. Então, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar uma estatina com uma potência maior. Ele já estava usando rosuvastatina de 10. Então, ou eu uso atorvastatina entre 40 e 80, ou eu uso rosuvastatina 20/40, ou eu uso simvastatina com ezetimiba. Eu até terminei aqui, peraí. E aí, o que eu usei para ele? Eu resolvi fazer para esse paciente, eu utilizei até a associação de rosuvastatina com ezetimiba, que chama Trezete. E aí, eu usei rosuvastatina de 20 com ezetimiba de 10. Foi o que eu fiz para esse paciente. Então, esse paciente é um paciente diabético, está em prevenção primária, porque ele nunca teve evento, mas é um paciente idoso, que é hipertenso e dislipidêmico. Então, no mínimo, ele tem um alto risco. Se eu quiser reestratificar esse paciente, eu tenho que pensar, foi o que eu fiz, eu pedi um Doppler de carótidas, ele tem um pai que teve AVC, mas já era mais idoso, então não dá para considerar isso um risco absurdo, e ainda está com a AS, que a gente sabe que para prevenção primária o AS não tem sido recomendado mais. Então, eu também tirei o AS, aumentei a estatina e associei com a ezetimiba. Então, isso aqui foi só para mostrar, é um pouco assim complexo, porque é muita coisa, né, gente? Mas é para vocês terem uma ideia do que pode ser feito. Eu estou à disposição. Não consigo colocar minha câmera, né, gente? Não tem nada. Então, doutora Cristiane, excelente a fala.
Está elogiando bastante e surgiram algumas dúvidas. Vou começar a perguntar à senhora, tá? Uhum. A primeira dúvida que surgiu é de Juliane Braga, e ela perguntou o que pode causar alto LDL, mas manter o HDL com níveis acima do padrão e triglicerídeos em valores baixos. Então, assim, normalmente, esse paciente deve ter um histórico familiar de dislipidemia, isso é o mais comum que a gente vê. Ela falou triglicerídeos normal, com HDL baixo, você falou? LDL alto, HDL com níveis acima do padrão e triglicerídeos baixos. Ó. Então, aquilo que eu falei, quando a gente pega um paciente assim, por ele ter um HDL mais alto, você pensa, não, esse paciente está bem. Só que depende, você vai ter que colocar ele lá naquela estratificação de risco. Eu diria para esse paciente, primeiro, eu sempre tenho que pensar em causas secundárias. Eu normalmente peço função tiroidiana, investigar o que esse paciente usa, ver se não usou corticóide, uma coisa frequente, são pacientes que usam, por exemplo, dexacitaneurin para dor na coluna. Então, isso altera o perfil lipídico. Então, você tem que fazer essa investigação na história clínica, mas caso você não ache nenhuma outra alteração, eu pensaria em realmente histórico familiar e tem que ver também a alimentação, que influencia em 30%. Então, uma dieta rica em gordura saturada, um paciente sedentário, você pode ter um aumento desse LDL, desse perfil lipídico, até 30%. Então, assim, eu sempre converso com o paciente. Eu coloco esse paciente na tabela, naquela calculadora, mostro qual é a meta, eu mostro para ele na tabela e falo, olha, você é jovem, só que sua meta de LDL, apesar de você ser jovem, é um LDL, vamos supor, menor que 130. Você está com 160. Então, assim, um paciente que não tem alto risco, jovem, que não tem histórico anterior, vamos dar um exemplo. Esse paciente eu sempre estimulo fazer atividade física, aumentar o consumo de grãos. Muitas vezes eu prescrevo um nutracêutico ou resveratrol, ou às vezes até prescrevo ômega 3, fala com ele para melhorar a alimentação, ou fitoesterol de soja também eu uso com alguma frequência, e reavalio esse paciente em 3 meses. Muitas vezes, só com dieta, exercício, melhora o uso desses nutracêuticos, você tem melhora do perfil lipídico sem ter que usar estatina. Então, acho que depende muito do paciente, sempre colocá-lo na classificação para você pensar o que vai fazer. Mas esse paciente, pelo que ela contou, eu pensaria mais, talvez, no histórico familiar e afastar a causa secundária. Certo. A próxima pergunta é de Letícia Prado. Ela pergunta qual a recomendação da ingestão de carne vermelha por semana. Olha, isso é discutível. O que a gente tem visto hoje, cada vez mais, é que o colesterol ele tem um perfil genético. Então, é a genética, que é a produção endógena, é que tem uma maior importância. Então, assim, Cristiane, eu oriento os pacientes a tentarem diminuir o consumo de carne vermelha. Eu não saberia te dizer a quantidade. Eu poderia ter que olhar lá no guideline, mas assim, eu oriento consumir carne vermelha, assim, pelo menos eu falo 3 vezes por semana, e os outros dias consumir mais carne branca, frango ou peixe. Aqui na nossa cidade, a gente não tem acesso tão grande assim a peixe, então eu mando consumir frango mais do que carne vermelha, mas eu não saberia te dizer, não sei se Lauro tá aí, Lauro sabe dizer. Eu não sei te dizer a quantidade específica, porque isso é uma coisa discutível. O que eu acho o que a gente tem visto cada vez mais é que a gente tem pacientes que são atletas, a gente vê com muita frequência, paciente atleta com boa dieta e muitas vezes com alteração do perfil lipídico. Então, assim, o componente genético, que é essa produção endógena, ela tem uma importância muito maior do que a dieta. Certo. A terceira pergunta, quem fez foi Nádia Campos, e ela pergunta quais pessoas têm resistência ao sabor do azeite de oliva e qual seria a alternativa para essa gordura. Ah, se a pessoa não gosta do azeite, Ela olha, é discutível, assim. Eu sempre oriento, se a pessoa... Óleo de coco, inclusive, teve recentemente, tanto a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, quanto a Abram, que é de nutrologia, que eu também faço parte, foi feita uma nota falando que o óleo de coco não tem nenhuma vantagem, entendeu? Então, assim, em relação ao uso, por exemplo, que alguns médicos, né, naturalistas, orientam a usar banha de porco, manteiga,
Na prática, o que a gente tem de estudo científico baseado em evidência? Que a dieta que mais teve redução de mortalidade cardiovascular é a dieta do Mediterrâneo. E o que a dieta do Mediterrâneo usa? Azeite. Então, assim, para você falar outra coisa, se a pessoa não tolera, não tem jeito. Ela vai ter que usar algum outro óleo, mas assim, não é o ideal. O que a gente tem estudo para falar que é o melhor seria o azeite de oliva, extra virgem, mesmo usando fritando. Que aquela questão de satura, não há, assim, isso é muito discutível, a gente tem vários trabalhos falando sobre isso, mas a recomendação é usar o azeite. Então, eu não saberia dizer, assim, uma alternativa, porque com as outras gorduras, não tem nenhum estudo, entendeu? Sim, sim. A Niviana perguntou, prescreve quanto de resveratrol? Então, resveratrol está naquele nível de evidência lá que não, é nos nutracêuticos, um nível de evidência 2, não é nível B, né? Nível B de evidência seria 2A para 2B. Eu já cheguei a prescrever entre 300 a 500 miligramas. Já tem para vender, até nos Estados Unidos vende, entre 300 a 500 miligramas. E até para criança, quando muitas vezes criança que você não quer usar estatina, eu às vezes mando fazer em balinha, você faz como se fosse uma jujuba, que pode ser usado, mas não tem um nível de evidência. O ideal mesmo, e criança a partir de 12 anos, 11 anos, a gente já usa estatina. Algumas crianças têm que usar, dependendo do nível de colesterol e se você pensar naquela hipercolesterolemia familiar. Mas, normalmente, de 300 a 500 miligramas. Ok. Vanusa Souza perguntou o seguinte: tem pacientes diabéticos tipo 2 que reclamam muito de fisgadas nos membros e ponta dos dedos. O que fazer para melhorar? Reclamam de quê? De fisgadas nos membros e ponta dos dedos. Primeira coisa, dosar a vitamina D, que pode dar dor muscular, mas isso aí está parecendo ser neuropatia diabética. Então, assim, depende do tempo de doença. Sempre, se você puder fazer um teste de neuropatia diabética, é uma coisa que no nosso dia a dia, na correria, a gente não consegue fazer. Mas é uma coisa, um paciente que tem uma queixa assim, importante, você pode estar usando monofilamento para tentar ver se ele tem preservação de sensibilidade nos pés. E se for um paciente que tiver com a glicose descontrolada, não tem como melhorar. Então, o que você tem que fazer? Explicar para o paciente que a glicose é tóxica para os nervos, de um modo geral. E para os nervos também, de membro inferior, até nervo do pênis. Então, assim, você precisa melhorar a glicotoxicidade. É o primeiro passo. Não tem como tratar a neuropatia diabética no paciente que está com glicose de 200. Não vai para frente. Então, trata a glicose. Melhorou os níveis? Tá tudo ok? Aí você pode pensar, não, isso já é uma neuropatia diabética, ele já tem uma sequela. Eu, às vezes, até peço eletroneuromiografia, que é uma coisa que você pode pedir, que também sugere muito o diagnóstico de polineuropatia diabética, e aí pensar numa droga para tratar a neuropatia diabética. A gente tem hoje o milgama, né, que é uma benfotiamina, uma vitamina B, que tem uma ação importante neural, ajuda, e muitas vezes você já tem que prescrever outras drogas para tratar a neuropatia, tegretol, nortriptilina, amitriptilina, a gente tem o tioctacid também, que é um ácido que a gente usa também para tratar, um pouco caro. Então, depende, mas num primeiro momento você tem que afastar a glicotoxicidade. Muitas vezes, só de melhorar o controle glicêmico, o paciente melhora. Ok. Vanusa também perguntou se é possível reverter a diabetes tipo 2 com dieta, exercícios e medicações. Existe alguma cirurgia? Então, assim, o diabetes tipo 2, hoje, a gente tem vários estudos já, principalmente tem um estudo que saiu na mídia, me fugiu o nome agora, mas é um estudo que foi feito na Inglaterra, onde mostrou que pacientes submetidos a uma dieta hipocalórica, na verdade, esse primeiro estudo, a dieta era bem hipocalórica, de 800 a 1.000 calorias dia, os pacientes apresentavam uma perda de peso importante e o paciente apresentava remissão do diabetes. Então, isso já foi demonstrado muitas vezes com os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Então, assim, um paciente obeso, que tem uma resistência insulínica importante, com IMC muito alto, esse paciente, normalmente, quando faz a cirurgia bariátrica, ele faz com que seu diabetes volte no estado, a gente não fala curado, é remissão. Então, assim, se esse paciente voltar a engordar,
Se ele ficar sedentário, ele pode voltar a ter o diabetes, mas ele consegue ter uma cura momentânea, não é cura, é remissão. Então, assim, porque o diabetes é uma doença multifatorial. Ela não é só o peso. Lembra que no componente lá do diabetes está obesidade, sedentarismo e tem o fator genético. Então, assim, inclusive, sempre que um paciente vai submeter o procedimento, você tem que falar, olha, lógico, você tem uma grande chance, tem alguns pacientes, a gente às vezes até dosa peptídeo C, que é uma ideia para você ver reserva pancreática, que esse paciente tem se ele tiver um peptídeo C bom, dosável, ele normalmente faz com que a doença entre em remissão. Medicação, não diria que cura o diabetes. O que faz a pessoa voltar a estaca zero em relação ao diabetes, normalmente, é o tratamento, é você perder peso, mais de 10 a 20% do seu peso, muitas vezes você volta a ficar com a glicose normal. Isso tem sido uma ferramenta que a gente tem utilizado no consultório no dia a dia, até para estimular os pacientes a perderem peso. Porque se você falar, olha, se você perder peso, você provavelmente pode ficar sem o diabetes. Isso é uma verdade, que é comprovada com o estudo clínico. Então, assim, a cirurgia que o pessoal fala que cura o diabetes, que é a cirurgia metabólica, nada mais é do que a cirurgia bariátrica gastroplastia, que é a mais comum. É apenas um nome, mas é a mesma cirurgia e que tem a ver tanto com a perda de peso, como o mecanismo de ação da cirurgia, onde você acaba aumentando os níveis de GLP-1, que é um hormônio que é muito importante no paciente diabético tipo 2, que muitas vezes tem a ação desse hormônio reduzida, que é o efeito incretínico. Mas eu diria assim, que normalmente o paciente não é que fica curado, ele faz a doença ficar em remissão. Ok. Tem uma pergunta também da Nádia Campos, que pergunta se esse rastreamento é feito na própria unidade básica de saúde. Do perfil lipídico? Sim. Normalmente, sim. Os pacientes com mais de 50 anos, que têm um histórico familiar de doença cardiovascular, até mais jovem, muitas vezes com histórico, eu trabalho no SUS, mas agora só faço interconsulta, mas quando eu trabalhava no SEMAI, eu sempre pedi, os pacientes conseguem fazer. Tem que, assim, o que eu vejo na realidade, e até assim, a empregada aqui da minha casa, ela vai fazer exames pelo SUS, ela consegue marcar. O que eu acho que falta um pouco é a organização até do paciente, e muitas vezes falta de informação. Isso é complicado. Então, assim, orientar o paciente tem que seguir todos os trâmites. É o quê? Ir no posto de saúde mais próximo da casa. Ali, agendar o exame. Entendeu? Agenda. Às vezes demora um pouco, mas se a pessoa nunca agendar, ela nunca vai conseguir fazer. Então, assim, eu não acho que tenha tanta dificuldade, porque às vezes demora. Você não vai ter um resultado para essa semana, para a próxima. Mas os pacientes conseguem fazer, com o pedido normal do SUS. Ok. Vanusa Souza também perguntou quais lipidemias podem acometer adolescentes e por quê. Adolescentes? Isso. Aí eu pensaria mais em dislipidemia familiar. Assim, hoje mesmo atendi até parente, é uma criança, não seria nem adolescente, essa de 5 anos, com um LDL de 171, de 5 anos. Então, assim, o que você vai fazer com essa criança? Não pode dar estatina para uma criança de 5 anos. Não tem estudo nenhum. Então, nessa criança, é tentar estimular o consumo de fibra, tentar dar algum nutracêutico, que pode ser o fitosterol de soja ou resveratrol, estimular a atividade física, mas normalmente tem uma origem familiar. Ela será que é a hipercolesterolemia familiar, aquela que eu mostrei aquela tabela? Não, eu coloquei lá, ela não é. Ela tem um histórico familiar, mas ela não preenche aqueles critérios para você pensar numa doença mais grave. Então, assim, normalmente, o que a gente vê hoje em adolescente, que eu vejo na prática clínica, é erro alimentar e falta de atividade física. Então, adolescente gordinho, que não faz atividade física e que come besteira. Come principalmente alimento industrializado. Então, tentar melhorar essas 3 coisas. Antes de você pensar em outra coisa. E afastar aquelas causas secundárias. Pensar em doença tiroidiana, pensar em uso de medicamentos. Tem que investigar algumas outras coisas. Síndrome nefrótica também causa alteração de perfil lipídico. Então, fazer uns exames básicos para investigar e tentar melhorar o estilo de vida. Ok. Vanusa também perguntou, fez a seguinte suposição. Um paciente de 50 anos, hipertenso e diabético há 8 meses. Qual o grau de risco para dislipidemia? Então, aí você vai ter que colocar lá na calculadora.
Eu sei, porque essa calculadora, ela acha que ela, vamos colocar aqui, mas ela tem que saber os níveis de LDL, entendeu? Então, assim, se você colocar ele na calculadora, você falou quantos anos? É porque, assim, só por ser diabético, você já vai apertar o sim na etapa 2. Só por ser diabético, você vai apertar o sim, né? Aí você vai ver aqui, ele já fez Doppler de carótidas, é um homem que tem mais, quantos anos você falou? 50 anos. Ele já vai aqui, ó, tem mais de 49 anos, você aperta sim. Só aí já dá alto risco cardiovascular. Então, qual é a meta de LDL dele? É menor que 70. Entendeu? Só por ser diabético e ter mais de 49 anos, ele já cai no risco alto. Se ele tiver ou um Doppler de carótida alterado, ou tiver, se ele tiver feito score de cálcio, aí você já aumenta ainda mais o risco dele, entendeu? Mas inicialmente, só com isso que você me falou, ele já é alto risco. Meta de LDL menor que 70. Ok. Calculadora, viu, gente? Excelente. Jussara Assis perguntou qual a frequência do consumo do ovo e ele altera o perfil lipídico? Isso também é discutível. O ovo, a gente sabe que é na gema que tem a maior quantidade de colesterol. O que eu oriento nos pacientes? A dieta do Mediterrâneo, que a gente sabe que é a mais indicada, ela não tem tanto ovo assim. Tem, mas não é um consumo exagerado. Então, assim, eu normalmente oriento os pacientes, principalmente se for um paciente diabético, que você queira que você quer perder peso, se você está estimulando uma dieta low carb, muitas vezes você tem que consumir mais ovo, que é proteína. Então, assim, eu normalmente oriento o paciente que tenha, se ele tiver uma dislipidemia muito grave, pelo menos, eu falo com ele para comer, assim, 5 vezes por semana um ovo. Entendeu? Se ele for muito, se é uma pessoa, porque assim, às vezes ele não come ovo, mas aí ele vai comer um pão branco com manteiga. O que é melhor? Eu prefiro que ele coma ovo. Você me entendeu? Então, tudo isso você tem que conversar com o paciente. Mas aquilo que eu falei antes, a dieta, ela vai ter uma influência de 10 a 30%. O maior componente desses pacientes é genético. Mas, lógico, um paciente que não tenha um nível de LDL muito alto, às vezes com a dieta, o exercício, você consegue alcançar a meta. Eu sempre faço essa conta. Então, assim, o paciente não faz nada e tem um LDL de 160 e a meta para ele é 130, eu falo, olha, se você caminhar, se você aumentar a ingesta de fibra e se você talvez usar um fitosterol, você consegue alcançar a sua meta sem usar remédio. Assim, mas eu normalmente não proíbo de usar ovo, só se for um consumo exagerado. Mas porque é discutível. Mas assim, a gordura de origem animal, ela tem que tentar ser um pouco reduzida, mas normalmente eu não recomendo não usar, eu não tenho isso. Se for muito alto o consumo, eu reduzo um pouco, mas eu acho que o ovo é um alimento que dá saciedade, principalmente para os diabéticos. Dá saciedade, tem proteína, e tem pouco carboidrato. Então, muitas vezes é melhor ele comer o ovinho dele de manhã do que comer beiju com manteiga. Entendeu? Então, depende. Mas, no geral, eu não tenho tanta restrição. Isso é discutível. É muito discutível. Não sei se Lauro quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Lauro? Ele está com o microfone mudo. Não sei se ele está aí. Oi, Cris, boa noite. Em relação a essas dúvidas, assim, eu vi que muitas dúvidas do pessoal relacionando a alimentos, né? Óleo de coco, todos os trabalhos, assim, é difícil se fazer trabalho em nutrição para ter desfecho, porque é muito difícil você randomizar e ter certeza que aquela população vai estar realmente seguindo aquele padrão de dieta. Trancar, né, Laura, em algum lugar. Então, assim, é muito difícil ter essa supervisão nesse tipo de trabalho. Então, todos os trabalhos baseados em dieta, assim, é muito difícil ele chegar a uma conclusão. Você vê que geralmente eles são conflitantes. Volta e meia aparece um trabalho que o ovo piora o risco cardiovascular, aí depois lança outro que não. Justamente por causa dessa dificuldade de se homogeneizar e ter a certeza que aquele consumo e que aquele resultado também está relacionado à dieta, né? E não às outras alterações que a gente sabe que são, né, principalmente o que Cris falou, genéticas. Como a gente sabe mesmo, a dislipidemia está muito mais relacionada, né? O homem, queira ou não, o ser humano é um animal, e os animais, eles produzem, como o Cris falou muito bem nas aulas aí, o colesterol, que inclusive é importante para toda essa nossa fisiologia, inclusive produção hormonal. Então, assim, a grande maioria desse colesterol nosso é de produção endógena.
acho que foi até questionado aí também em relação a quantos por cento, né? Que é um fator até interessante a gente saber para quando você vai começar a tratar. Então, você pega o paciente que a meta de LDL dele é em torno de 100 ou 100, baixo risco, 130. Mas ele está com o LDL de 180, o LDL dele. Acima de 190 já configura muito provavelmente ele é familiar e você teria alto risco. Mas dizendo que ele está lá 180, é um jovem sedentário com alimentação ruim. E aí, você já começa, você dá aquele período de tempo. Geralmente, a gente tende a tentar conscientizar nessas medidas não farmacológicas, digamos assim, atividade física, tentar aderir a essa dieta que Cris falou, mas a gente sabe também que os estudos mostram que geralmente não se reduz mais de 15%, no máximo 20%. Só que quem tiver uma dieta muito ruim, mas mesmo aquela dieta bem rígida, dificilmente você reduz a isso. Isso é muito mais importante para a gente avaliar aquele paciente quando já é um paciente de um risco moderado, digamos, um diabético hipertenso. Ele está lá está sem dieta e o LDL dele é 130. A gente fez aquela estratificação de risco, imagina que o LDL dele, para alto risco, né? Ele não teve evento ainda, então ele não é muito alto, ele está no alto risco, a meta de LDL é abaixo de 70. Então, qual estatina você vai usar? Isso é importante que eles falou. Então, você tem que, além de saber a meta do paciente, você tem que identificar muito bem quanto de redução você precisa, para saber se você vai escolher uma estatina de potência, né, leve, intermediária, que seria pitavastatina, a simvastatina, ou já partir para uma estatina de uma potência maior. Então, na tabelinha até mostra, né, Lauro? Na calculadora, isso, ela interessante. Essa calculadora foi divulgada porque recentemente, antes a gente não tinha muito padronização dos guidelines. Esse último guideline foi feito pela Sociedade de Endócrino e Cardio e ficou muito, muito legal. Acho que todo mundo aí que tiver oportunidade de baixar para, não digo decorar, mas assim, ficar mais atento, quais são os fatores para estratificação de aumento de risco, aquela questão que a Cris falou também na aula. Antigamente, assim, todo diabético já seria alto risco. Hoje, essa diretriz já sugere que aquele diabético, e faz sentido, diagnóstico recente, menos de 2 anos, se for jovem, não tiver outra comorbidade, ele pode, se não positivar em nenhum daqueles outros estratificadores, a gente pode considerá-lo como um risco inicialmente ou baixo ou intermediário, mas sempre que essa reavaliação contínua. Então, assim, é importante você saber, você definir para o paciente qual a meta de LDL que você quer, e aí essa calculadora ajuda muito, conhecer a potência da estatina e até essa diferença entre uma e outra. Outro dado interessante que às vezes a gente, assim, só na primeira leitura, é a primeira vez que a gente está estudando, acaba sendo um tema muito denso, mas tem algumas coisas que para a prática clínica acaba ajudando. Outro dado interessante que eu vi em alguma revisão, não vou saber qual, o Cris talvez saiba, assim, quanto você ganha quando você dobra. Quando você dobra a dose. Então, você está na mesma estatina. Digamos, o exemplo que o Cris deu, tá? Estatina estatina de 10. Aí você quer agora aumentar mais a potência. Digamos que com a Simva de 10, ele reduziu 20% do LDL, né? A gente espera que pode ser até 30%. Tem aqui na minha aula, peraí que eu vou achar, viu? Aí você dobra essa dose. Quanto você espera? Digamos que você iniciou, ele baixou 20% a 30%, né? Que é aqueles 30% de baixa potência. Se você dobrar, ele vai baixar mais 30%, né? Isso, alguns estudos, né, observacionais já responderam que não. Geralmente, quando você dobra a dose da estatina, o aumento da potência é em cerca de 6% a 8% só. Então, só cairia mais 6% ou 8%. Então, se você botou acima de 20%, ela caiu 30%, se você aumentar para 40%, não vai cair 60%. Ela vai para 28%, mais ou menos isso, entendeu? Então, você já teria que partir talvez para uma estatina de uma potência maior. Como ela falou, a rosuvastatina, a torvastatina. Ou aquela foi o que eu fiz ali, né, Laura? No meu paciente, você viu? O meu paciente, eu associei, você viu? Exatamente, foi o que você falou, você botou a Simva com a ezetimiba, né, que já tem uma potência de 50%. Já sabendo disso, se você dobrasse, a queda seria muito, muito menor. Não tem aquele... Então, assim, sempre que você começa uma droga, a melhor resposta dela é naquela dose que você iniciou. Porque, assim, quando você dobra, o ganho, proporcionalmente, acaba sendo muito menor. Deu para entender mais ou menos? Não sei se ficou meio confuso o que eu falei, mas acho que se tiver surgir mais dúvida aí. Hein, Lauro, você utiliza essa calculadora também? Sim, eu gosto muito dela. Eu também gosto. Essa eu acho que é a que assim, mais... uma coisa que a gente tem visto na prática também, né, Lauro, é fazer o Doppler de carótida para ajudar na estratificação de risco. Um exame que não é caro, não é invasivo, e eu acho que ajuda
ajuda você estratificar um paciente que você considera de baixo risco, mas que talvez ele não seja baixo risco como você está pensando. Entendeu? Isso, exato, exato. Às vezes você vê pela idade, tem pouco tempo, mas você se depara, né, com alguma outra alteração que aumenta muito o risco dele. Apesar de que geralmente, né, quem já lida muito, tende a estimar sempre o risco um pouco mais alterado. A calculadora mais para quem, assim, vocês que estão começando. Provavelmente eu e Cris, a gente tem a calculadora, mas pelo perfil, e até de tanto rever e fazer, você já imagina. Então, paciente que já teve evento, pronto, muito alto risco, meta de LDL abaixo de 50. Homem, né? Então, se ele é homem e diabético, se ele tem mais de 38 anos, já é intermediário, independente do que for. A mulher acima de 46 anos já é intermediário, independente de como está o controle, se ela tem. Aí, se uma mulher acima de 55 anos ou homem acima de 49, também já está no risco elevado, só pela idade, né? Que são aqueles fatores de risco não modificáveis, que quando a gente estuda risco cardiovascular. Que é uma coisa que a gente tem que entender. Idade é um fator de risco. Não. História familiar, né? São fatores não. História pregressa também são fatores não modificáveis. Uma dificuldade que eu tinha na época de acadêmico era entender justamente isso. Eu achava que a gente tinha que tratar, e foi uma mudança de paradigma. Não sei se conheci o recente, ou porque antes eu não tinha esse entendimento. Era justamente que eu focava assim, a gente tem que tratar o colesterol, né? E não entendia muito bem esse conceito meio abstrato e pouco tangível, que é o tal do risco cardiovascular, que é uma calculadora agora, a geração de vocês, a geração do smartphone, né? Nós somos dessa mesma geração, né, Cris? Mas alguns aninhos a mais. Eu estou pior que você ainda, Laura, meu Deus do céu. Está muito mais fácil se ter. Antes, quando a gente estudava aqueles critérios score de Framingham, a gente falou, como é que quando eu chegar lá no PSF, com 16 pacientes para atender, né? Como é que eu vou calcular isso aqui tudo? Hoje, tem essas calculadoras que já lhe dá 30 segundos. Tanto que, assim, eu acho que todo médico tem que ter uma calculadora de taxa de filtração glomerular e essa de risco cardiovascular, né? Que é o que a gente mais vai lidar com, principalmente com esses pacientes, para avaliação de risco cardiovascular. Viu? Então, uma coisa... também, assim, você acha... Hein, Laura, você acha que utiliza a calculadora também, eu mostro para o paciente, que acho que isso... Tem essa coisa educativa. Outra coisa que eu acabo fazendo também com os pacientes, que acaba aumentando a adesão, é porque eles não têm esse conceito de risco cardiovascular. A gente explica, mostra às vezes a calculadora e explica que a gente não trata o colesterol, a gente não trata o laboratório, né? Chegou lá com o exame, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Então, mesmo o exame, se mudar o nome lá, o exame é de seu Sebastião, que tem 60 anos, já teve um infarto, ou o exame é de Matheus, o mesmo exame, é de Matheus, jogador de futebol de 18 anos, que não tem comorbidade nenhuma. Ambos com LDL de 80, um eu vou colocar estatina, o outro não. Entendeu? Então a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. E às vezes é difícil explicar isso para o paciente. Ele olha lá no exame, ele não entende. Ele fala, doutor, mas meu colesterol nunca foi alto. Ele passa, às vezes, em outros profissionais, que às vezes não tem esse entendimento ainda do risco cardiovascular, e fala, não, seu colesterol tá bom. Infelizmente, também é muito comum, às vezes, você ter, inclusive, estatina suspensa. Não, normalizou, a gente suspendeu. Então, assim, é isso que eu nem comentei, que o uso é crônico. Já que o risco você quer, e assim, se você pensa... Doutora Cristiane e doutor Lauro, Oi. Só um momentinho, por favor, por a última pergunta dentro do tempo estimado para a Cristiane, e o pessoal está perguntando bastante, onde consegue essa calculadora, em qual site? Não, gente, você vai na Apple Store ou na Google, lá naquela loja da Google, que eu esqueci o nome, o meu é Apple Store. E aí você põe calculadora de risco cardiovascular, vai aparecer esse desenho do coraçãozinho que eu coloquei aí. É calculadora Entendeu? para estratificação de risco cardiovascular, né? Aparece um coraçãozinho, assim, Deixa eu bem ver. bonitinho, com uma Deixa eu ver como é que tá embaixo. Ficou bom que Cris usa... Eu coloquei aí, espera aí que eu vou achar, espera aí, eu vou compartilhar, como é que é mesmo? Apresentar agora, tá aqui, espera aí que eu vou pôr a foto. Se você colocar calculadora para risco, já aparece a primeira, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá como calculadora ER 2017. Aqui. Aqui, essa aí, tá vendo? Isso.
Não apareceu a foto do coraçãozinho, mas é essa aí. Só baixar, então. Doutora É só Cristiane, baixar, é como a gente grátis. passou um pouquinho, como a Vivi. gente passou um pouquinho do tempo, a questão das perguntas, as restantes que sobraram, a gente vai entrar em contato depois com a senhora e enviar no Pode me e-mail mandar que eu posteriormente dos faço. inscritos. Tá? Obrigada, e mais uma vez, Obrigada. muito obrigada pela palestra. Ficou um pouquinho confusa, porque é muita coisa, entendeu? Mas, assim, para ter uma ideia, né?